Bem-vindo à Universidade IDEX. Neste vídeo você irá conhecer tudo sobre rastreabilidade de peças com o sistema PECLAVE. Vamos lá! Bom, agora que vocês já sabem um pouco mais do porquê existe o sistema PECLAVE, vamos ver na prática como ele funciona e explorar todos os recursos que ele oferece. O sistema PECLAVE ele é um módulo que compartilha do banco de dados da nossa pasta EquipeXZ, a mesma pasta onde a gente tem outros módulos, como LabSoft, LabFácil, Financeiro e demais. Portanto, você encontra ele, o executável dele, no mesmo local em que você encontra os demais módulos. Então, dentro da pasta EquipeXZ, EXZ de executáveis, você tem aqui o PECLAVE. Então, só mandar o atalho para a área de trabalho e executar o programa. O sistema PECLAVE oferece também integração com o LabSoft. Como funciona a integração? Vou enviar um lote de peças para o cliente. Eu vou dar uma saída, né? Eu vou enviar, a lavanderia terminou o processo, vai enviar para o cliente. Vou abrir um lote para enviar. Ele pode pegar, quando eu abro o lote, passo todas as peças e no final faço a baixa desse lote. Quando eu fizer a baixa do lote, ele pode automaticamente gerar um rol no LabSoft. Então, para lavanderias que tenham, que precisam do nosso sistema LabSoft para a gestão do negócio como um todo, é muito útil essa integração, porque ele vai gerar um rol e você não precisa ir lá no LabSoft gerar o rol. E após gerar diversos roles, você vai pegar, fecha um faturamento e aí gera contas a receber no financeiro. Então, tem também uma integração, mas não é obrigatório, porque tem clientes nossos que não têm esse interesse. Nessa outra parte, eles querem a rastreabilidade do enxoval. Um exemplo, o cliente final deles é o hotel, o hospital, a indústria. Eles não vão faturar, então eles não precisam do LabSoft. Eles precisam só do PECLAVE para poder fazer o controle do ciclo de lavagens. É isso que eles precisam, tá? Então, quando se trata de lavanderia, pode ser que o PECLAVE esteja, a necessidade do PECLAVE esteja atrelada ao LabSoft, tá? Quando se trata do cliente final, lavanderia, hospital, hotel e indústria, não tem muita necessidade, tá? Do LabSoft. Mas mesmo não tendo a necessidade para fins de integração, né, de gerar, né, continuidade no processo como um todo, você precisa fazer uso do PECLAVE, do LabSoft, para poder dar início à implantação do PECLAVE, tá? Então, sempre quando você vai implantar o PECLAVE, o LabSoft precisa também estar disponível para o cliente. Por quê? Seja hospital, seja hotel, seja o que for, tá? Porque aqui é onde ele vai cadastrar clientes, vai cadastrar produtos, né? Ainda que ele não fature, tem que cadastrar a tabela de preço, porque tem que haver produtos, né, conectados a um cliente, e alguns outros pequenos detalhes, tá? Então, esse pré-cadastro para iniciar o uso do PECLAVE é feito como de rotina no LabSoft. Todos com interesse nessa aula sobre PECLAVE, inclusive você, provavelmente já conhecem bem o LabSoft. Mas vamos dar uma olhada nele rapidamente, naquilo que é necessário para poder fazer o uso do PECLAVE, tá? Então, como você sabe, antes de cadastrar cliente, a gente cadastra a tabela de preço. Então, vem aqui, cadastra a tabela de preço. Cria a tabela do cliente, né? Cria a tabela, no caso aqui, eu estou simulando uma lavanderia hospitalar, tá? Vou alterar, vou adicionar o produto, do jeito que você já conhece, novo, inserindo código, descrição, grupo, tudo que é necessário, tá? Porém, né, claro, não tem valor. No caso aqui eu estou simulando não uma lavanderia hospitalar, estou simulando um hospital em si, tá? Então não vai ter valor, porque eu não vou faturar nada. Cadastrei aqui o campo cirúrgico, confirma, ok, perfeito. Agora que eu cadastrei o produto e a tabela de preço, eu posso vir em clientes e cadastrar o cliente. Vou alterar aqui o cliente, vou colocar as informações,
em avançado, tabelas, e vou fixar a tabela. Vou selecionar a tabela dele, com os itens que eu utilizo, e vou fixar. Tabela fixa, fixa com bloqueio, ok. E ok. Isso é o necessário para poder iniciar a atividade no PEC-Laje. Agora que nós já cadastramos a tabela de preço e o cliente no LiveSoft, agora a gente pode começar a fazer os cadastros no PEC-Laje. Vou começar aqui, tá? Eu vou começar da seguinte maneira, vamos tentar identificar a ordem, e a ordem mais recomendada, tá? Você pode começar da maneira que achar melhor, mas a ordem que eu recomendo começa nessa parte aqui, tá? Começa de baixo para cima, e depois a gente vem para essa primeira parte de cima para baixo, tá? Então, vamos começar por aqui, ó. Classificação de perdas. Você vai criar, é simples, é um cadastro simples. Vou colocar aqui o código 4 e a descrição. Então, é uma classificação de perdas. Quando você der uma perda numa peça, a peça se perdeu. Por qual motivo? Foi a vida útil, chegou ao fim, ela foi extraviada, ela foi danificada. Então, você vai cadastrar todos os motivos de perda que tiver e confirmar. Cadastro simples. Depois a gente vem aqui em cadastro, classificação de manutenção. A mesma coisa que perdas, só que o motivo para uma manutenção. Então, essa peça não foi perdida. Ela vai ser separada, ela está sendo selecionada para receber um tratamento. Então, qual é o tratamento que ela vai receber? Ela vai receber uma costura, é um tratamento de mancha, ela está sendo retirada para avaliação. Você pode cadastrar aqui também, cadastro simples, de todos os motivos para uma manutenção. Para tirar uma peça do processo de circulação, então eu vou alertar o sistema para poder remover essa peça do processo de circulação e vou interromper provisoriamente para poder realizar esse serviço que está aqui agendado, tá? Agora nós vamos no cadastro de centro de custo. Esse aqui é importantíssimo, tá? Os demais, se não tiver nenhum, eu não utilizo manutenção, não utilizo perdas, não tem problema. Mas você vai cadastrar de qualquer maneira ao menos um. Nem que seja um diversos. Tem que ter, tá? Então tem que ter um cadastro, tá? Um registro é preciso. E o centro de custo também. Esse aqui é obrigatório. Então, no centro de custo é por cliente. Então aqui você vai pegar, vou selecionar o cliente, esse cliente aqui, e vou cadastrar o centro de custo. Aqui eu já tenho um cadastrado, tá? Por que é obrigatório o centro de custo? Porque é nele, quando você cadastra ele, que você vai indicar qual tabela que o cliente vai utilizar. Então, ele vai utilizar a tabela 1, hospitalar. Por que é importante saber qual tabela? Se eu não faço faturamento, enfim, imagina que seja um hospital. Não vai realizar faturamento no LiveSoft, nada disso. Mas eu preciso dizer qual é a tabela, porque na tabela estão contidos os produtos. Então, quando eu estiver cadastrando uma peça, eu preciso dizer que peça é essa. É uma toalha de banho. Então, ele vai pegar do cadastro aqui. No caso aqui, como você se lembra, nós cadastramos dentro dessa tabela somente campo cirúrgico. Então, quando eu for cadastrar a etiqueta de uma peça, para poder fixar, eu tenho que determinar o que ela é. No caso, só tem campo cirúrgico nessa tabela. Então, só vou poder cadastrar campo cirúrgico. Tá ok? As demais informações são opcionais. Então, centro de custo, grupo, descrição e tabela. Isso é obrigatório. Os demais são opcionais. Há caso em que há necessidade de cadastrar mais de um centro de custo por cliente. O cliente quer controlar o centro de custo, ele quer saber que esse enxoval pertence ao ambulatório, um enxoval exclusivo do ambulatório. Ele quer cadastrar o centro de custo ambulatório. Tá? Então, aí você vai pegar e vai incluir novo. Eu estou incluindo um novo centro de custo dentro desse cliente que eu selecionei. Então, eu selecionei esse cliente aqui e dentro dele eu vou incluir quantos centros de custos forem necessários. Porém, ao menos um tem que estar cadastrado, nem que seja um geral. Tá? Então, você vai pegar, ao menos um vai ter que ter aqui. Então, centro de custo código 1, descrição geral. E a tabela de preço que vai utilizar os produtos, vai oferecer os produtos
para esse cliente. Aí agora nós vamos mudar, agora nós vamos de cima para baixo. Aqui, eu flexibilizei no parâmetro. Depois de ver toda a parte de cadastro, nós vamos ver algumas áreas antes de seguir para o parâmetro do sistema. Assim como no LiveSoft, tem parâmetros também, tá? E no parâmetros tem flexibilidade, tá? Então, eu flexibilizei a palavra funcionário para setor. E aqui a abreviação dele, coloquei setor também. Então, eu mudei. Por quê? Isso aqui é um hospital, ele não utiliza o campo funcionário. Ele não utiliza esse cadastro de funcionário. O funcionário é utilizado, sabe em quê? Na indústria. Então, a indústria, quando cadastra peças de uniformes, então macacão, bermuda, calça, quando ele cadastra peças de uniformes, aí ele cadastra por funcionário, tá? Então, na indústria de fábrica, petroquímica, né, eles cadastram o uniforme discriminado por funcionário. Aqui no hospital, não. Então, aqui nós vamos flexibilizar a palavra funcionário, porque não é necessário para o hospital, para setor, porque nós vamos utilizar esse campo funcionário para mudar de setor. O hospital é subdividido em setores. Então, como eu falei, assim como o hotel tem o setor andar 1, andar 2, andar 3, né, que são os armários, né, em cada andar, no hospital tem centro cirúrgico, CTI, né, ambulatório e tudo mais. Então, como eu flexibilizei, ele aparece aqui o nome que foi flexibilizado. Ele seria aqui funcionários. E aqui embaixo seria a peça dos funcionários. Então, originalmente, antes de flexibilizar, ele vem como funcionários e peça dos funcionários. Depois que eu flexibilizei, ele muda para a palavra setor, tá? Então, eu vou pegar e vou cadastrar aqui um setor. Seleciono quem é o cliente e vocês veem que aqui, ó, nesse cliente já tem diversos setores cadastrados. São setores bem adequados mesmo a uma lavanderia hospitalar. Então, ele tem aqui o setor número 1, que é a governança, que é o principal, então a gente cadastra como 1. Geralmente o 2 a gente cadastra como lavanderia, porque o hospital manda a peça para a lavanderia, então também é um setor. Mesmo que o sistema esteja instalado no hospital e é para o controle interno do hospital, é interessante o hospital saber não só quando distribui internamente a peça, mas saber também quando envia para a lavanderia. O hospital quer saber. Então, a gente cadastra o setor lavanderia. Tá? Então, ó, setor 1, governança, que é o principal. Setor 2, geralmente, lavanderia. E assim sucessivamente, conforme a necessidade. Tá? Setor de assistência social, farmácia, enfim. Todos os setores necessários. Então, a gente pega e cadastra todos os setores e depois é só sair e cadastrar as peças dos setores. Nesse caso, eu vou colocar aqui o cliente e aqui eu tenho uma peça cadastrada, tá? Aqui vão aparecer todas as peças que estão cadastradas para esse cliente, tá? No caso de um hospital e inclusive um hotel também, quando eles gerenciam os setores e não o funcionário, por mais que eu cadastre no setor, né, esse cliente aqui no setor governança, eu cadastrei a peça no setor governança, eles utilizam o setor durante o lançamento alternando. Então, essa peça foi cadastrada originalmente no setor governança, mas quando eu abrir um próximo lote, essa mesma peça vai passar para outro setor. Vai passar para o setor ambulatório, por exemplo. No caso da lavanderia industrial, isso não acontece. Quando você cadastra a peça no setor, então, no caso funcionário, não é mais setor, então vai ser funcionário Vanderlei, peça bermuda, ele vai continuar. Mesmo que passe, que mude vários lotes, vários ciclos, ele vai continuar. Essa peça pertence a funcionário Vanderlei. Ele não vai alternar, já que a gente utiliza um parâmetro também para que ele alterne. Então, mesmo que originalmente eu cadastre em um setor, ele pode ser alternado durante o trânsito de lotes. Isso você vai fazer no momento do cadastro da peça. Vou cadastrar uma segunda peça aqui, ó, peça número 2.
No caso aqui, ele iria ler a quantidade de caracteres relacionada ao código de barras. Então, se o código de barras tem 8 caracteres, então vai ter que ter 8 zeros à esquerda, antes do código, tá? E no RFID são 20 caracteres, tá? Só que o RFID é um processo diferente que vai ser uma outra etapa, vai ser um módulo à parte, um apêndice desse curso, tá? Vai ser somente sobre o RFID. Aqui nós vamos explorar basicamente o código de barras. Então, coloquei aqui o número do código de barras, eu vou colocar 2, vou colocar um código com um caractere unitário para facilitar a demonstração, porque eu não tenho aqui em mãos um leitor de código de barras, tá? Mas normalmente, como eu falei, ele vai ter a consistência de caracteres determinado pelo código. Aí aqui, setor, como eu disse, eu vou colocar o setor, eu posso cadastrar tudo inicialmente como governança, então não tem problema, porque aqui é um hospital. Como eu falei, ele alterna durante os lotes. Então, independente de eu cadastrar essa peça originalmente na área de governança, ele vai alternar, tá? Diferente da indústria, que uma vez que eu cadastrei no funcionário Vanderlei, vai aparecer aqui, ele não alterna mais, ele vai ficar fixo sempre dizendo que essa peça pertence ao Vanderlei. Vou dizer qual é o produto. Lembra que ele vai puxar da tabela, né, cadastrada no LiveSoft, então é o produto campo cirúrgico, é o único que eu tenho. E aí o restante tudo é opcional, tá? Modelo, cor. Geralmente quem se apega muito a esses dados é a lavanderia, o cliente hoteleiro. Não a lavanderia em si, mas o cliente hoteleiro, tá? Na hotelaria, quando eles compram enxoval, eles querem discriminar tudo. Então, por exemplo, é um lençol de 300 fios, colocam uma série de informações, inclusive colocam quem foi o fornecedor e o valor que pagaram, porque, como eu falei, eles querem ter esse controle da vida útil. Então, quando chegar o momento de substituir um enxoval, eles querem saber quanto pagaram e para que fornecedor e quanto tempo essa peça sobreviveu ao processo de lavagem, né, para poder saber, né, avaliar melhor uma próxima negociação. Então, aqui ele vai colocar modelo, cor, ele pega também do LiveSoft. Então, esse cadastro de cores também é originário do LiveSoft, tá? Colocar cor preto, tamanho, M, P, G, aquilo que você quiser, dentro do número de caracteres disponível. E observação, como eu disse, geralmente utilizam um texto, né, dentro deste número de caracteres, tá? Então, tem também esse limite aqui dentro de texto, tá? Avaliação. A própria mensagem aqui já adianta, tá? Eu quero definir um alerta para a avaliação. Eu estou falando da etiqueta de código de barras, tá? Então, como o código de barras é lido individualmente, cada peça, ele permite isso. Quando eu passar a peça pelo leitor, o sistema pode me dar um alerta. Ele dá um aviso sonoro, um estrondo, geralmente, boom, uma explosão, e uma mensagem. Essa peça precisa ser removida para avaliação. Tá? Então, eu vou programar aqui, por exemplo, que a cada 10 ciclos de lavagem, ele me emita um alerta para avaliação. Então, cada 10 vezes que ele passar pelo processo, seja no hospital, seja no hotel, seja na lavanderia, cada vez que ele passar, onde eu determinei que a avaliação vai acontecer na 10ª vez, o sistema vai dar um alerta. Pum! Retira essa peça para avaliação. E a vida útil. Você pode estimar. Eu estou comprando um enxoval novo, estou comprando agora, o fornecedor me diz que ela resiste a 1000 ciclos de lavagem. Então, eu vou colocar aqui 1000. Tá? E aí nós vamos acompanhar a expectativa, porque ele vai fazendo a contagem regressiva a cada ciclo de lavagem. Quando chegar a 1000, o sistema vai te avisar, chegou ao fim da vida útil dessa peça. E aí você vai analisar a peça para ver se ela está em condições de prosseguir ou se ela precisa ser removida. É como a validade de um produto que você compra no mercado. Tá? Então, aqui é estimada a validade dele. Após inserir as informações necessárias, você vai dar OK para confirmar. E aí vai para o próximo, vai cadastrando sucessivamente um após o outro. A gente tem um parâmetro aqui onde ele fixa o último campo digitado. Por quê? Porque quando eu dei OK, você vê que ele mudou para o campo código, para inserir o próximo código, mas ele manteve aqui, porque você vai geralmente repetir. Então, eu vou cadastrar 100 campos cirúrgicos, eu só preciso dar F2, F8. Então, eu vou aqui, ó,
F2, F8, F2, F8, F2, F8, tá? Porque ele vai seguir uma sequência. No caso aqui, ele está seguindo uma sequência diferente porque no parâmetro do sistema, ele já estava numa outra sequência, tá? Ele não está seguindo a lógica daqui, tá? Essa ordem daqui, porque ele já estava definindo no parâmetro lá. O INI que gerencia, o parâmetro que gerencia a sequência da próxima etiqueta, por incrível que pareça, ele não está no EQU PEC, que deveria ser, né, do PEC Lave. Ele está no EQU REC, seria o INI de contas a receber. Então, você vem aqui, ó, F3, coloca aqui a palavra PECA e dá Enter. Ele vai aparecer aqui, ó, próxima peça, tá? Aqui, ó, próxima peça, 59. É só você mudar. Vou colocar aqui, ó, próxima peça, 2. E aí eu vou salvar esse INI. Ele vai passar a adotar o 2 como a próxima peça. F2, ele já vai seguir. 3, 4, enfim, ele vai seguir a ordem. Dessa forma, então, você cadastra as peças no código de barras. Esse é o método convencional e geralmente é o método em que você vai treinar o cliente que vai cadastrar essas peças. Não é você que vai cadastrar, você vai só ensinar o cliente a cadastrar. Mas tem outra maneira, tá? É uma maneira mais complexa, mais técnica, poderia ser utilizado, poderia ser ensinado também ao cliente, tá? Mas fica como um conhecimento técnico interno seu, tá? Isso seria por dentro do banco de dados. Então, dentro do banco de dados, você tem a pasta PEC, que é do PEC Lave. Assim como as outras pastas relacionadas aos outros módulos, você tem aqui dados e filial. Dados, como você bem sabe, são os cadastros. E filial são os arquivos de movimentação. Aqui no arquivo de cadastros, você tem o FUNCLI, que seria o cadastro de setor. Quando você abre o FUNCLI, você abre com o programa do Borland. É o arquivo de funcionários, ou no nosso caso, como nós flexibilizamos o setor, você pode fazer a edição direta aqui dentro dele. E tem o FUNCLI Row, que são as peças. Tá? Aqui são as peças que a gente cadastrou, tá? Que nós cadastramos agora. Como você pode fazer um cadastro de peças por aqui por dentro? Você vai primeiro aqui em Tools, que é ferramentas. Vou exportar para XLS. Seleciono o destino e o nome. O destino eu vou colocar na mesma pasta e vou colocar aqui, ó, peças. Salvar. Vem aqui na aba Formats. Altera, porque sempre vai precisar alterar essas informações aqui de padrão. Então, separador de milhar é ponto. O time, que é a hora, está certo, 2 pontos. O data está errado, é barra. E o decimal, vírgula. Tá? Então, esse ajuste você sempre vai ter que fazer, toda vez que entrar aqui para fazer uma exportação. E Start Export. Ele faz a exportação e você já tem um arquivo em Excel para poder fazer qualquer edição necessária. Uma vez que você salvou o arquivo em Excel, ele está aqui na pasta, ó, o arquivo em planilha do Excel. Eu dei o nome de peças. Aí eu vou abrir. E aí você pode pegar e fazer os cadastros aqui. De que forma você vai fazer o cadastro? Você vai fazer da forma... É claro que a pessoa precisa ser um usuário de Excel, porque são poucas colunas aqui e você só vai precisar replicar as colunas. Então, você tem que pegar, colocar aqui o código CLI, então é o código do cliente, o código da etiqueta, código roupa é o código da etiqueta, colocar todas as informações e salvar o Excel. Então, você pode pegar de um modo muito prático. Quem é usuário do Excel, conhece o Excel, sabe clicar, arrastar e fazer assim, a gravação de 1000 peças
de um modo muito rápido e prático. Uma vez que você fez o arquivo em Excel, aí você volta aqui no Funcle Row, que são as peças. Aí volta aqui em Tools. E aí você vai fazer o Import from XLS. Aqui você só clica em Source File Name para poder escolher onde é que está o arquivo. É esse aqui, é o Peças. Abrir, e aí vai para o Next. Ele vai aparecer aqui. Como ele é um arquivo em Excel, porém no mesmo formato do original, do arquivo que você exportou, então você só faz aqui, ó, Autofill, que é para ele poder vincular. Ele vai vincular a coluna do arquivo que você está importando com a coluna do arquivo que está sendo importado. Tá? Então, o código roupa daqui tem que corresponder à coluna código roupa aqui. Código CLI aqui, código CLI aqui. Tá? Então, se eu fizer aqui, ó, Autofill, ele automaticamente já vai associar as colunas. Então, ó, código roupa é a coluna A, código CLI é a coluna B, código FUN a coluna C. Geralmente vai ser assim, e assim é o modo mais recomendável, tá? Mas uma pessoa que é mais expert pode pegar um arquivo Excel em outros formatos e aí ele só tem que fazer de modo, né, manual. Então, ao invés de você utilizar o autofill, você vai pegar, eu vou colocar coluna code row, eu vou clicar aqui para poder, eu vou adicionar aqui, para poder selecionar a coluna que vai ser utilizada. É um modo mais complexo, tá? É um modo que eu não recomendo. Fez isso, o autofill aqui, para poder associar as colunas, eu vou em Next, Next e Execute. Quando eu executar, ele vai trazer para dentro da tabela aqui, do DB, ele vai trazer todo o cadastro que você fez fora do DB. Esse é o processo de cadastros, tá? Na próxima aula, nós vamos ver outras etapas, tá? Então, cadastros são essas as etapas que você precisa conhecer agora. Te vejo na próxima aula.